a importância da sociedade civil, da organização não governamental, era imprescindível. A conduta profissional mudou dramaticamente. Não tinha tempo de esperar 2 meses para confirmar uma infecção no cérebro que pode matar a pessoa. Tinha que presumir que pode ser isso e começar o tratamento enquanto espera o exame. Se o exame vier negativo, não tinha doença, tomou o remédio desnecessário até o exame. Mas se o exame veio positivo, estava vivo para continuar com sua vida. Na época, a importância da sociedade civil, da organização não governamental, era imprescindível. Era nossa primeira linha de batalhar para a vida dessa pessoa. A pessoa precisa internar. Foi negado. Eu, como médico, não consegui convencer chefe de enfermagem, nem o médico de plantão de internar a pessoa. Chamamos para GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção de AIDS, que na época era 11 pessoas e um BIP. Não tinha celular na época. Então, uma dos membros andava com BIP quando chegou mensagem pelo BIP. O que é? Precisamos de internação aqui no Hospital das Clínicas. Eles mobilizaram a imprensa e veio com televisão, com repórter, com jornalista para reportar a vergonha de que o Hospital das Clínicas estava negando internação. Era nesse pé que a gente começou nossa luta. Aí chegou tempos melhores quando tivemos remédio. O primeiro remédio era o AZT. E AZT o governo comprou, mas em quantidade limitada. Então, cada médico na equipe do Dr. Dirceu estava acompanhando um determinado número de pacientes. Ele nos reuniu todo mundo e falou, temos remédio bastante para tratar tantas pessoas. Que cada um de vocês me passe uma lista, quais os pacientes mais graves seus, e vamos discutir quem vai receber esse remédio. Foi terrível ter que fazer uma coisa disso, porque na época, realmente, quantidade limitada, tinha que dar preferência para aquele paciente mais grave. Depois de AZT, descobrimos que quando a pessoa toma AZT durante um tempo, melhora, e melhora muito. Mas depois de um tempo, cai para trás, começa a perder os ganhos. E nessa altura surgiu uma segunda alternativa, um remédio chamado DDI. Mas o governo não o fornecia. Então, uma coisa que médico não tinha feito antes. Médico, enfermeira, ativista, paciente, a gente foi em praça pública e fizemos uma oba-oba, chamamos a imprensa, as pessoas passando não sabiam de que se trata e a gente explicou que o paciente precisa desse remédio e estamos pressionando o governo para comprar o remédio. E dito e feito, graças aos movimentos, a compromisso da sociedade civil, o próprio governo federal tinha que ceder e comprar esse remédio, e depois outro remédio, e depois outro remédio. Ao ponto de que, em vez de perder sempre na justiça, tomou a decisão, então vamos fornecer tudo. Tomou essa atitude revolucionária. Leque de remédios para tratar AIDS, o governo vai fornecer todos eles a todas as pessoas, que está na nova Constituição, que está no fundamento do conceito de SUS. Então, aí tinha uma ampla oferta de remédios e, milagre de milagre, de repente, mais médicos queriam trabalhar com AIDS. Os médicos especializando em infectologia, de repente, queriam trabalhar com AIDS, porque não era mais lidar com um paciente que vai morrer. Era lidar com um paciente que tem uma doença infecciosa e tinha remédio para tratar este paciente.